É sempre um prazer estar aqui com vocês, Irmãos da Luz em Jesus, aqui em Itu. É bom vê-los sempre com esse processo de criação de sintonia que vocês fazem aqui de manhã, porque quando nós entramos numa casa espírita ou religiosa, né, ou como esta, uma casa interreligiosa, nós procuramos criar essa sintonia, essa ambientação espiritual. E é uma coisa que às vezes a gente não percebe que a gente faz, é um processo que passa meio despercebido, e eu vou tentar trazer para vocês, procurar trazer para vocês hoje um pouquinho da importância dessa questão da afinidade e da sintonia. Portanto, o meu tema desta manhã é exatamente esse: afinidade e sintonia. E aí eu começo explicando para vocês que existe uma diferença nessas palavras, não significam a mesma coisa. A afinidade, ela é uma semelhança moral, ela tem a ver com os nossos valores, com os nossos interesses, e esses valores e interesses é que vão nos colocando afins a algo, a alguém, a alguma coisa. Então nós aqui somos religiosos, acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, acreditamos na vida espiritual, acreditamos na mediunidade, acreditamos na reencarnação, na lei de causa e efeito. Não é um fato isso? Nós estamos aqui numa casa interreligiosa ligada ao espiritismo e às linhas de Umbanda, não sei exatamente quais são que trabalham aqui, mas nós estamos afinados com isso. São os nossos interesses reais, são os nossos valores reais, e isso nos dá afinidade com a casa. Mas existe uma outra questão, que é a sintonia. E eu estava, por causa do tema em especial, pensando agora há pouco, eu já comentei isso até numa palestra anterior que eu vim, que aqui vocês cantam quando chegam, né? Não, tem toda a recepção, tem o passe, tem os cumprimentos, todo mundo sorridente, vocês se sentem abraçados, literalmente abraçados, espiritualmente abraçados. Vocês, depois chega no momento da abertura, cantam, a musiquinha que é uma graça, adoro, é fofa. Vocês e eu, né, nós aqui nos sentimos envolvidos por essa energia. Depois os nossos amigos ficam aqui 15, 20 minutos falando recados. Recado para cá, recado para lá, mas não é simplesmente um recado. É um momento em que eles estão despertando a atenção de vocês para que o pensamento de vocês esteja focado no processo de tratamento que vem em seguida, que começa com a prece, continua com a exposição do Evangelho, a preleção, e depois continua aí encerra com o tratamento espiritual. Só que quando eles vão puxando os recados da casa, mesmo que fale, tá precisando de alguma coisa para cesta básica, temos o estudo da data tal, do dia tal, vocês estão prestando atenção. E estão criando uma sintonia. E o que é a sintonia? Uma ligação vibratória. São os pensamentos e sentimentos que estão sendo produzidos e que estão vinculando-se a algo que vocês estão prestando atenção. Então, nós fazemos nesta casa, outras casas têm outros processos, mas nesta casa o processo acontece assim, pelo menos é a minha interpretação, a minha observação. Antes de continuar, eu queria pedir um favor. Vocês têm um livro, só para eu erguer aqui, que eu gosto do meu celular, que eu faço meu roteiro. Tá aqui. Eu só quero apoiar mais para cima, fazendo um favor. Isso, põe aí. Já me ajudou bastante. Um só é o suficiente. Obrigada.
Então nós estamos falamos da afinidade, que então significa a semelhança moral, e falamos da sintonia, que é uma ligação vibratória que nós aqui construímos agora pela manhã para este momento e para o momento de tratamento que virá em seguida. Fica fácil entender mais ou menos até agora, assim, esses conceitos? A partir de agora nós não vamos falar mais de conceitos, vocês já sabem a diferença entre afinidade e sintonia. E aí nós vamos começar a estudar essa questão da sintonia nas nossas vidas, que não se limita à casa religiosa. Nós estamos o tempo todo emitindo vibrações que vão fazer com que nós entremos em sintonia com tudo à nossa volta, que nós temos mais interesse. Então a sintonia acontece entre encarnados e desencarnados. Quando nós estamos aqui, fazemos a nossa prece, nós estamos fazendo sintonia, criando, construindo, mantendo uma sintonia com Deus, com Jesus, com os bons espíritos protetores desta casa. Quando nós oramos de manhã, de noite, qualquer momento do dia, nós estamos procurando uma sintonia com o nosso mentor espiritual. Quando nós estamos assistindo um programa de televisão que está falando sobre um monte de coisa ruim que acontece, né? Que a gente entende como ruim no planeta, no país, e aí a gente começa a pensar com raiva, com chateação, dizendo que nunca vai dar certo, que isso aqui está afadado a afundar, isso que eu digo, a problemática, né, da humanidade. Tudo isso nós estamos criando sintonia entre nós e o nosso próximo, entre nós e o nosso próximo desencarnado. E nós fazemos isso através do quê? Da energia que nós emitimos e dos nossos pensamentos. Por isso que é importante controlar os pensamentos. Vigiai e orai, disse Jesus. Por quê? Porque quando nós vigiamos e oramos, nós nos protegemos. Nós fazemos uma proteção para que não entrem energias ruins, pensamentos ruins, sentimentos ruins em nós. Então nós acabamos fazendo um processo de autocuidado. Jesus ensinou isso e a gente nem presta muita atenção, ou quando lembra da frase, nós não lembramos do significado. Então nós precisamos entender que vigiar e orar é um processo de construção de sintonia para o bem, para o nosso alto amor, para dar o canal somente àqueles, espiritualmente falando, que nós queremos que permaneçam conosco. E então a gente acaba criando, através dessas sintonias, dessa nossa vibração, um canal de comunicação. Se eu estou aqui neste momento falando com vocês alguma coisa que tem sentido e que os interessa, nós acabamos fazendo um canal de comunicação. Mas se isso que eu estou falando não interessa, vocês não concordam, existe um bloqueio que se cria. Nós construímos isso o tempo todo. E é muito importante trazer isso à consciência. Então, pelo pensamento, nós acabamos externando as nossas vibrações, porque o pensamento ele não fica guardado dentro da caixa craniana, né, nas emissões que o nosso cérebro e o espírito fazem. Não fica aqui dentro. Ele é expelido, externado para fora de nós. Então as vibrações acontecem pelo pensamento também. E nós, pelo pensamento, agimos uns sobre os outros. Se uma pessoa entra num ambiente, o ambiente está quietinho, tristinho, aí começa todo mundo, essa pessoa entra sorrindo, começa falando, cumprimentando, muda o clima, não muda o clima? Da mesma forma, você está lá no ambiente que está legal e aí chega alguém com aquela cara fechada, amarrada, que você vê assim escrito, parece que está escrito na testa, como diz o popular, está escrito que essa pessoa não está bem, que ela está chateada, irada, zangada, enfim, você acaba se fechando. Eu vi outro dia um videozinho de uma criança
pequenininha, assim, sei lá, 2 aninhos de idade, talvez um pouquinho menos, que era uma espécie de teste social mesmo, e aí a criancinha estava sentada, uma mulher estava na frente dela mostrando brinquedinhos, ela pegava, a mulher falava com voz macia, suave, a menininha estava lá envolvida com os brinquedinhos, sorria, de repente entra alguém séria, não faz nada, não fala nada, e aí a menininha só olha e para. Daí a moça que continua falando é uma menininha, ela olha os brinquedos, só que já não está mais com a mesma naturalidade. E de repente a pessoa que entrou neste teste fala alguma coisa com um tom de voz mais duro, mais sério, um pouco mais alto. Não é gritado, sabe? Não é nenhuma coisa ofensiva, mas ela faz isso. A menina vai murchando, gente. É muito incrível a gente ver isso. E isso acontece conosco o tempo todo. Eu tenho absoluta certeza que já aconteceu com vocês, assim como já aconteceu na minha vida, de entrarmos num ambiente em que uma só pessoa consegue modificar o ambiente inteiro. Entendem o que eu estou falando sobre a responsabilidade, sobre o nosso ato diário, assim, o tempo todo, de nós criarmos as nossas sintonias e a vibração do ambiente? Então nós agimos uns sobre os outros. Por quê? Porque o pensamento é uma força. Nenhuma das coisas que existe aqui que o homem, o ser humano criou, ela aconteceu antes do pensamento criar. Tudo é criado no pensamento, o pensamento é uma força e essa força se movimenta e ela é levada na direção em que ele é focado. E é claro, existe uma coisa que às vezes nós esquecemos. O ser humano é um conjunto, nós aqui encarnados, espírito imortal, corpo espiritual, perispiritual, ou que a gente chama de perispírito, e o corpo físico. Então nós somos, para ser encarnados, 3 componentes: espírito, perispírito e corpo físico. O pensamento está aqui no campo espiritual que nós, espíritos encarnados, estamos emitindo. Mas quem exterioriza a vibração? O perispírito. Por quê? O espírito ele não tem forma, ele é como se fosse uma energia. Nós poderíamos comparar, tentando materializar a ideia, como se fosse uma chama, um fogo. Não é que ele seja quente, é só a forma. Então ele não tem formato, o espírito de verdade. O que tem formato é o perispírito. Se um médium pudesse ver aqui agora um espírito, talvez, espero em Deus me inspirando para falar, ele não está vendo o espírito, ele está vendo o perispírito, que é uma espécie de campo intermediário, nem matéria, nem espírito, ele é uma conexão. Senão nós não estaríamos mexendo o nosso corpo, se não fosse a força dessa alavanca perispiritual. Mas essa alavanca espiritual, ela emite energia. E o pensamento, ele é externado com essas vibrações para fora de nós, através dessa energia perispiritual. Isso é importante dizer, por quê? Porque se nós estamos o tempo todo vibrando, se eu estou de bem comigo, se eu estou de mal comigo, se eu estou de bem com o mundo, se eu estou de mal com o mundo, se tudo isso está acontecendo, eu estou externando. Então essa sintonia acontece com o mundo à minha volta a partir da minha própria vontade, que às vezes a gente não presta atenção qual é também. Então os espíritos que estão à nossa volta, eles percebem essas vibrações e eles se aproximam das frequências que lhes são simpáticas. Por isso que tem pessoas que não abrem guarda, não dão guarida a maus pensamentos e outras dão, porque depende das vibrações que ela emite, se ela está recepcionando ou não essas energias que vêm de fora. A obsessão,
de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, ou seja, existe obsessão de qualquer lado, assim como o trabalho dos espíritos que são bons, que são de luz, ele acontece nesse campo das nossas vibrações, das nossas atrações, dos nossos pensamentos. O Livro dos Espíritos, na pergunta 459, Kardec sempre no Livro dos Espíritos faz uma pergunta e os Espíritos dão a resposta. Kardec, nos estudos que fez, ele verificou que as respostas que se repetiam só poderiam ser verdadeiras, porque não era uma pessoa dizendo apenas, mas várias pessoas em vários lugares do mundo. Ele recebia aquele material, analisava e concluía pela verdade. Isso é o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, que é o processo que Kardec utilizou para dizer isso aqui é verdade. Outras informações foram guardadas, poderiam até ser verdades, mas não foram corroboradas, não foram repetidas por muitos médiuns, então ele deixou para um momento futuro. Mas através das perguntas de Kardec, os espíritos vinham com respostas. E na 459 do Livro dos Espíritos, os espíritos disseram para nós o seguinte: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Peraí, talvez alguém pense agora. A Vânia acabou de dizer que nós é que fazemos a emissão dos nossos pensamentos, nós exteriorizamos e nós atraímos os espíritos que se sentem confortáveis no nosso campo mental. Não foi mais ou menos isso que eu disse, em outras palavras? E agora ele está dizendo que os espíritos influenciam na nossa vida mais do que nós imaginamos e que muitas vezes eles nos dirigem? Sim. Porque eles podem fazer isso, porque nós aceitamos essa influência, porque a nossa vibração, a nossa sintonia está compatível com a deles. A partir do momento que uma pessoa não quer ser influenciada por outra, ela não entra naquele campo mental. Vamos dar um exemplo assim, que talvez seja razoável, materialmente falando. Hoje em dia, existe no mundo todo, se não me engano, mas aqui no Brasil nós temos as bets, apostas. Se eu indivíduo, não quero ser comprometido na minha tendência ao vício, não quero desperdiçar dinheiro, não quero contar com uma sorte, que na verdade é um algoritmo qualquer tecnológico que está controlando isso, eu não vou jogar naquilo que não depende de mim. Mas se eu tenho afinidade com aquilo, no sentido de eu me sintonizo, não daquela afinidade moral que eu estava dizendo só, especificamente, eu vou entrar naquilo de boa. Se eu quero ou eu não quero. Isso no campo dos relacionamentos, no campo do que eu assisto na TV, do que eu escuto como música, tipo de literatura que eu faço, ou qual tipo de filosofia religiosa que eu tenho. Tudo isso depende de mim. E através dessas minhas sintonias, dessas minhas vibrações, eu atraio as contrapartidas espirituais. Por isso que a 459 do Livro dos Espíritos fala sobre os espíritos nos influenciarem. Porque a partir do momento que eu estou vibrando na linha desta estrada e um espírito vem na linha desta estrada, que tem uma vibração compatível com a minha, e ele fala, faça isso. Eu não sou obrigado, porque eu tenho livre-arbítrio, mas eu tenho sintonia naquele momento, e aí a gente não pensa, a gente simplesmente faz. Vocês já ouviram falar de alguém que fez alguma coisa ruim e disse assim, nossa, uma voz me dizia para fazer?
Isso acontece até em noticiário. Não, a pessoa foi entrevistada lá, não, sei lá, fez uma loucura qualquer, disse não, mas tinha uma voz que me dizia que era para fazer aquilo. Que voz que é? Então, assim, muitas vezes realmente os espíritos nos dirigem, não porque nós não temos livre-arbítrio, mas porque nós entregamos aos espíritos a possibilidade deles moldarem o nosso livre-arbítrio através do quê? Nós aceitamos o que eles falam. Porque, na verdade, nós decidimos aceitar. Então, a gente mantém o livre-arbítrio, mas nós aceitamos e eles acabam nos dirigindo. Infelizmente, aqui na Terra, ainda muitas pessoas permitem que espíritos inferiores, sofredores, mal intencionados, brincalhões, nos deixem em maus lençóis, como diria o popular. Por quê? Porque nós acabamos aceitando más influências. Por que é importante estarmos aqui agora? Por que é importante entrar no grupo do Telegram da casa e estudar? Por que é importante ler? Por que é importante sintonizar com energias, com vibrações diferentes? Para que nós aceitemos influências positivas ao atrair espíritos bem intencionados ao nosso lado. Na pergunta seguinte, não seguinte especificamente, mas a 469, eu falei da 459 e 469, lá do Livro dos Espíritos, a resposta à questão do Kardec foi a seguinte: guardai-vos, ou seja, se protejam de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam, que vos estimulam, que vos provocam maus pensamentos. Protejam-se, não escutem, não atendam esses maus pensamentos, é o que o Espírito está dizendo na 469. Espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram discórdia entre vós outros e que vos insuflam, vos estimulam, vos colocam na posição de paixões más. Então, uma questão está dizendo, os espíritos influem nas suas vidas mais do que vocês pensam, muitas vezes eles vos dirigem, e na outra ele fala, cuidado, cuidado para não atender às más sugestões. Porque lembre-se que a nossa defesa não existe a partir do momento em que somos lúcidos espiritualmente. Nós sabemos que o livre-arbítrio é um poder que nós temos e que nós vamos desenvolvendo. Então, eu não tenho desculpa de atender às más sugestões. Eu estava obsidiado. Sim, existe um problema nessa questão, mas para ser obsidiado, uma pessoa tem que aceitar. Aceita o assédio que aquele espírito inferior vem e traz para você. Então, repetindo, ele pede que nós tenhamos cuidado para não atender as influências que nos levam aos maus pensamentos, que semeiam a discórdia e que provocam em nós as más paixões. E isso é com vigilância, isso é com o cuidado em prestar atenção o que nós emitimos, porque todos vocês, de um lado ou de outro, de uma forma ou de outra, estão agora emitindo vibrações. Concordo, não concordo, gosto, não gosto, preciso mudar, não preciso mudar, vou pensar nisso, não vou pensar nisso, eu simpatizo com essa ideia, não simpatizo com essa ideia. Todos estamos fazendo isso nesse momento. Essa casa aqui, na abertura, o Carlos falou, desde cedo os espíritos estão protegendo, melhorando, arrumando, protegendo o ambiente astral dessa casa. É porque eles estão fazendo com que toda a vibração, energia dessa casa favoreça que nós tenhamos uma sintonia melhor para sermos mais receptivos ao aprendizado, mais receptivos ao tratamento. Então, é uma responsabilidade muito grande dos espíritos, sem dúvida alguma, mas, sobretudo, é uma responsabilidade pessoal nossa, que aceitamos que as influências sejam ou não sejam recepcionadas por nós. Existe uma moça chamada Maísa Intelizano, não a conheço, ela tem um artigo no site IPPB, que é um site de estudos de projeciologia, mas não veio ao caso a questão do site,
Mas ela fez um texto que eu trouxe uns trechinhos para falar para vocês, porque é exatamente isso que nós estamos discutindo. Ela disse assim: o ser humano pode escolher, nós podemos escolher o que pensar, o que sentir, o que dizer, o que desejar. Nós podemos escolher o que fazer. Não podemos escolher o que fazer? Ah, mas como é que eu vou controlar o que eu sinto? Ah, eu não consigo. Consegue. Se você quiser controlar, você controla o seu impulso egoístico, você controla o seu impulso orgulhoso, você controla os seus ciúmes, você controla a sua mágoa, você controla a sua inveja. Não estou dizendo que nós estejamos livres ainda, porque somos imperfeitos, estamos trabalhando, mas se nós vigiarmos e orarmos como Jesus ensinou, nós conseguiremos controlar. E ela falou muito bem, a gente pode escolher. E nós escolhemos o tempo todo. Ela fala sobre como vibrar, escolher, desejar, né, dizer, etc. Como vibrar ou as energias que emanar. Puxa vida, nossa, hoje eu estou tão caída. Não, peraí. Eu vou escutar uma música que me deixa feliz. Eu vou ler um trecho de um livrozinho de cabeceira que me bote para cima. Eu vou fazer uma prece chamando meu anjo de guarda, meu mentor, para me dar uma força, para me proteger, me inspirar, me limpar perispiritualmente, para tirar as energias que eu construí à minha volta, para fechar as portas das influências negativas, para abrir outras portas das influências positivas. Então, nós estamos determinando, e essa moça, como é o nome? Maísa. A Maísa diz, determinado pelos próprios pensamentos e sentimentos, nós determinamos isso. Nós não somos vítimas inocentes. Quando vocês forem fazer o tratamento daqui a pouco, quando eles dizem para vocês, pensem em Jesus, não é só uma frase padrão para dizer, vamos começar. É uma frase que está dizendo para vocês, abre teu coração. Fala que você merece, que você precisa, que você conta com a misericórdia divina. Pede que Deus coloque a mão dele em você e mostre aquilo que você realmente pode curar em você e o que eles podem ajudar a curar. As curas não acontecem por milagre, acontecem porque existe misericórdia de Deus e existe vontade nossa. Ah, eu tenho uma doença que eu não sou curado nunca. Deus entende, pela natureza da nossa realidade espiritual, que aquele momento não é bom para a nossa cura. Porque se eu sou um alcoolista, tenho cirrose, sou curado da cirrose antes de curar o meu alcoolismo, eu voltarei a beber. Então, às vezes, nós não estamos prontos para determinadas curas, mas tudo que recebemos aqui é força, coragem, incentivo à mudança moral, esforço, incentivo ao nosso esforço, desenvolvimento da nossa vontade e sim, de uma forma ou de outra teremos benefícios físicos. Então, assim, confiar, tudo que a gente vai receber daqui a pouco aí vem a partir da nossa abertura na confiança, na fé, no amor de que nós estamos precisando e de que Deus é misericordioso e nos dará. A Maísa diz assim, se escolhemos pensamentos e sentimentos negativos, pela lei da sintonia, não podemos esperar sintonias com outras energias que sejam positivas. Se penso azul escuro, eu não consigo enxergar o amarelo. Se eu penso branco, eu não vejo o preto. Por quê? Porque neste caso nós estamos em sintonia. Se depois assim eu pegasse alguém na parede, ali fora e dissesse assim, descreve a sala para mim, vocês iam ver só naquilo que vocês sintonizaram. Talvez um quadro ali atrás, talvez onde eu apoiei o meu celular e o meu livro, talvez quantas pessoas estão sentadas aqui, alguns são mais detalhistas, contaram quantas cadeiras tem no ambiente, é o que focou a atenção que vai ser lembrado, é o que abre o caminho da sintonia.
Tem sentido isso para vocês? Tem sentido? Eu espero que sim, porque eu estou tentando dar exemplos para facilitar. Mas assim, eu tenho absoluta certeza que a natureza de cada um de nós vai simplificar isso, porque os nossos mentores estão aqui conosco dizendo, lembra quando você estava indo tão bem e você lembrou de um caso antigo, de um problema e começou a ficar tudo triste, amargurado? Lembra quando você estava triste e você viu um beija-flor na janela da tua cozinha, que você tinha colocado uma florzinha e você disse, nossa, Deus é tão lindo, olha que linda a delicadeza desse beija-flor, e de repente você estava feliz? Então assim, nós temos inúmeros exemplos sobre como a nossa sintonia ela é relevante. Lembrando que na questão da afinidade é o que já somos. Hoje aqui nós temos a afinidade espiritual, a afinidade com a vontade de sermos melhores, mas a nossa vibração pode ser melhor ou pior conforme a nossa própria vontade e o nosso alinhamento momentâneo. E aí, para terminar, o que eu trouxe da Maísa, ela diz assim, se a nossa sintonia não anda boa, devemos buscar o quê? O que em nós está atraindo essas energias que não estão boas? Como eu penso, como eu ajo, como eu converso, como eu faço, que está me atraindo sintonia negativa, que eu não ando legal. Ela diz, o que dentro de nós está vibrando na mesma frequência dessas energias que insistem em nos perseguir. Então, quando vocês estiverem meio tortinhos, assim, nossa, não acordei muito bem hoje? Lembrem-se, o que é que em mim está atraindo essas energias, o que eu estou vibrando e o que está em sintonia comigo neste momento. E como eu mudo isso? Se eu não estou bem, respira e diz, eu estou vivo. Eu estou matriculado numa das escolas possivelmente mais difíceis do nosso universo, porque nós temos competência para vencer. Nós escolhemos estar aqui. Nós queremos este curso. Nós vamos vencer essa prova. Então, se eu estou aqui porque eu quero, eu não posso ser infeliz com o que eu recebo. Na escola, o aluno não gosta do momento da prova. Muitas vezes nem prestou atenção no momento da aula, mas aí ele vai lá e se vira, estuda, coloca as coisas e quando vem a sua nota, média 5, ele tira 5,1, passei. Não é uma melhor nota, mas passou. Ah, tirou 7, eu podia ter tirado 8, mas eu passei acima, 2 pontos acima da média. Eu tirei 9. 10 aqui tá difícil, né? Mas a gente tem condições de fazer isso. E aí a Maísa eu trago o texto dela, porque ele corrobora muito o que o Livro dos Espíritos nos disse e o que nós estamos explicando sobre essa questão da sintonia. O Livro dos Espíritos, já na questão 467, diz assim, o homem, o ser humano, o indivíduo, pode eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal. A gente não precisa cair nas tentações dessas vibrações negativas das influências espirituais. Tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam. Ah, se eu pudesse, nem que fosse de uma forma desonesta, arranjar uma grana extra aqui, eu ia fazer tal coisa. Eu chamo porque eu desejo fazer algo negativo. Ai, se eu pudesse fazer uma coisa que é boa, eu chamo porque eu desejo aquilo que é positivo. E ele diz, os espíritos se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atraem.
Quando vocês saírem daqui, vocês vão continuar sintonizando, vocês vão continuar atraindo, vocês estarão pensando ainda. E por todo esse processo de pensar, de vibrar, de atrair, vocês estarão acompanhados com aqueles que estão em frequência com vocês. O livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 11, diz o seguinte: somos nós que os atraímos. A quem? Aos espíritos. Lembre-se que o encarnado que está do nosso lado aqui também é espírito e também pensa. Então, ele está falando aqui em questão de espírito no sentido desencarnado, mas é encarnado também. Jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos e de nós depende o afastamento dos maus. Percebem que a doutrina fala o seguinte: existe influência sim, você pode receber ou não essa influência, mas sempre passa pela sua vontade, pela sua decisão de aceitar, de querer, de chamar, de pedir, de vibrar, de emitir frequência compatível com um lado ou outro lado. E o próprio Evangelho, já no capítulo anterior, no capítulo 27, item 9, diz o seguinte. Lembra que eu falei agora há pouco, vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai? E eu frisei o vigiai, agora vamos para orai. Diz o Evangelho, a prece é uma invocação, é um chamamento, mediante o qual o indivíduo entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, se eu paro, qualquer um de nós para orar, estamos orando a quem? Estou orando a Jesus. Eu estou entrando em comunicação pelo pensamento com Jesus. Ok, o meu problema aqui, ele é pequeno perto do que Jesus está trabalhando e fazendo, mas não quer dizer que ele não vá nos atender através de um espírito que vem atender à nossa sintonia, ao nosso pedido, à nossa vibração, à nossa frequência. Pode ser o nosso mentor individual, nosso anjo de guarda, pode ser um espírito simpático, pode ser um espírito familiar que vem, que são espíritos que são trabalhadores aqui mais do nosso nível, mas que vão atender às nossas necessidades. Gente, as coisas, quando nós oramos e nós vibramos nesse sentido, elas acontecem tanto. Eu adoro contar uma história que tinha com o meu filho pequenininho. Meu filho sempre foi muito questionador em relação a essa questão das vibrações, da fé. E um dia eu estava conversando com ele, meu marido estava viajando a trabalho, teve um feriado no meio de semana. Aí eu fui no shopping lá em Jundiaí. Meu filho devia ter uns 12 anos, acredito. E aí o meu filho e eu conversando, o shopping lotado. Não tinha uma vaga para parar. Daí o meu filho resolveu fazer uma piadinha. Se Deus existisse, ele podia fazer Não, se Jesus existisse, ele bem que podia fazer o seguinte, né? Pegar esse carro, essa caminhonete que está aqui, fazer assim, tirar e deixar essa vaga pra gente. Ele fez bem assim, né? Pegou a caminhonetinha que estava aqui, mais ou menos na direção assim da moça de vermelho, fez assim, né? E aí eu falei, daí eu comecei a explicar para ele como acontecia as coisas, só que o carro da frente andou e eu andei assim, esse pedacinho aqui eu andei. Por eu andar esse pedacinho, eu não tinha condições nem se Jesus tirasse o carro, eu não tinha condições de entrar. Só que o que aconteceu? Exatamente aquele carro ligou, tinha entrado gente no carro, nós não tínhamos visto, tinha gente, ligou para sair. Se eu tivesse, eu falei para o meu filho, veja como é que são as coisas. Jesus poderia ter tirado o carro, mas a gente não entraria. Por quê? Porque nós não confiamos. Se eu tivesse ficado parada na vaga, no lugar que eu estava, o carro conseguiria embicar e sair, essa vaga poderia ser nossa, mas não foi. Meu filho ficou chocado, os olhinhos arregalaram, a boca abriu. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque é uma bobagem que acontece no cotidiano da gente o tempo todo. Deus não precisa que um espírito se materialize do nosso lado para falar conosco. A resposta não tem que ser uma psicografia.
Às vezes a mensagem que vocês vão receber no tratamento aqui é alguém que já falou para vocês. Ei, por que você não cuida da saúde dessa forma? Percebam que quando nós estamos em sintonia com o que é bom, com o que é elevado, quando nós oramos, invocamos ajuda, pedimos ajuda através da prece, nós entramos em comunicação com os bons espíritos e Deus vai nos atender. Ah, mas Deus não me curou, não curou a pessoa que eu amava, mas Ele atendeu. A gente só não viu como, só não prestou atenção. Em outras palavras, eu cito Mateus, capítulo 26, 41, que é o vigiar e orar. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Todo dia, toda hora, vigia o pensamento, vigia as palavras, vigia os sentimentos, vigia a vontade. E ora, invoca, pede, abra-se, abra teu coração para receber essa ajuda. Porque diz Mateus, vigiem e orem para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa, o que significa? Como que o espírito que eu sou está pronto, mas a carne que eu visto não está, ela é fraca? O Céu e o Inferno, outra obra de Kardec, diz na parte 1, item 7. A carne só é fraca porque o espírito é fraco. O espírito está pronto, mas ainda é fraco se não exercitar a vontade. E aí ele explica no Céu e Inferno, o que inverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade por todos os seus atos. Se eu, espírito, que estou pronto para ser um espírito de luz, sou fraco porque não vigio, porque não oro, porque não uso a minha vontade focada no bem, porque eu não presto atenção no que eu penso, porque eu não cuido com o que eu falo, porque eu não tomo cuidado com as minhas ações, com os meus sentimentos, então eu me torno fraco. E por ser fraco, eu tenho a responsabilidade sobre todos os meus atos. O bom pensamento, diz Martins Peralva, um outro escritor espírita, ele influencia não só do ponto de vista psíquico, como do físico. O bom pensamento influencia o corpo físico, além do campo psíquico. Assim como o mau pensamento, diz Martins Peralva, produz as mais desagradáveis impressões em consequência de cargas magnéticas que nós recolhemos e sentimos. Em outras palavras, se a gente não vigia a casa mental, se nós não vigiamos espiritualmente, os nossos pensamentos abrem um canal, uma sintonia que pode não ser tão boa e que nos faz sentir mal. Quando eu cuido dos meus pensamentos, eu cuido da minha sintonia. Quando eu cuido dos meus pensamentos, eu cuido das minhas palavras. Quando eu cuido dos meus pensamentos, eu cuido das minhas ações. Quando eu cuido dos meus pensamentos, eu cuido dos meus desejos. A frequência espiritual, ela ajuda a gente a escolher os convidados que nós colocamos dentro de nós. Porque nós estamos o tempo todo em comunicação pelo pensamento, por essas vibrações. Se nós já temos uma afinidade moral positiva, maravilha. E isso vai ajudar muito, vai facilitar muito. Mas para que nós mantenhamos e ampliemos essa afinidade, nós precisamos trabalhar a nossa vibração, a nossa sintonia. Quando nós falamos, muita gente não entende o que é, eu também não entendo direito, mas existe uma expressão chamada algoritmo, que todo mundo fala comumente aqui por a internet. Para fechar, né? O algoritmo, se vocês usam, por exemplo, internet, eu já vi gente falar assim, nossa, o Facebook tá um horror, o Instagram tá horrível, só tem gente falando coisa ruim, fala o tempo todo de política, fala o tempo todo de desgraça, fala o tempo todo de sofrimento. Eu vou contar para vocês uma outra coisa. Um dia, eu entrei no Instagram e fui entrar na barra de pesquisa e olhei uma palavrinha lá, numa foto, luto. Eu falei, meu Deus, eu não sabia como funcionava. Eu achei que algum amigo tinha falecido, desencarnado.
E eu entrei naquela foto, nem conhecia aquela pessoa, por alguma razão apareceu lá. A partir daí, toda vez que eu entrava no campo pesquisa, tinha 10 fotos de gente que morreu. Vocês entendem o que é o algoritmo? Com aquilo que você sintoniza, aquilo que você sintoniza, você recebe. Então, se o teu Instagram tá ruim, teu Facebook tá ruim, as notícias, as propagandas estão ruins, pode ter certeza, é o que você está buscando. Presta atenção. Se você não está vendo sobre política, porque você andou clicando. Se não está vendo sobre desgraça, porque não andou pesquisando. Isso que aconteceu comigo foi um despertar. O algoritmo, que é tecnológico, também é espiritual. Se eu busco um algoritmo através de uma pesquisa do que é bom, eu vou atrair o que é bom. E se eu se eu faço a criação do meu algoritmo como uma pesquisa de algo ruim, eu vou recepcionar da vida algo ruim. E é com isso que eu digo para vocês, para terminar, prestem atenção nos seus pensamentos. Que Deus seja sempre a primeira lembrança, primeiro pensamento pela manhã, que seja o último pensamento no final do dia, que Jesus, com todos os exemplos que Ele nos trouxe na nossa existência, faça parte dos seus pensamentos cotidianos. Quando vocês percebem que a sua sintonia, a sua vibração deu uma caidinha, respira, olha para o céu lindo azul, olha para a chuva que cai, olha para a árvore que dá um fruto, olha para o teu irmão que está vivo, olha para o teu trabalho que está pagando tuas contas no final do mês e não pensa no que tem de ruim, o que falta, o que está estragado. Pensa no que você já tem e diz, não, eu vou mudar a minha vibração, porque Jesus me ensinou a vigiar e a orar. E neste momento eu estou vigiando porque eu estou prestando atenção e eu estou orando porque eu peço a Deus, através do meu anjo de guarda, que me ajude. E nesse momento a gente vai vibrar, porque vocês vão fazer tratamento daqui a pouco, estão em tratamento agora. Então nós vamos vibrar nesse momento. Eu convido vocês... Sem a pretensão de fazer encerramento nem nada que os meninos vão fazer, vamos vibrar para que esta bola azul que está no meio do nosso universo, aqui na nossa galáxia, que essa bola azul está vibrando e está vibrando muito, porque cada um de nós está vibrando. E a nossa vibração aqui, ela não é vermelha, não é preta, ela é branca, ela é prata, ela é dourada, ela é clara, ela é cheia de amor. E a gente está vibrando e vendo de fora a Terra. E a gente sabe que tem 8 bilhões de encarnados e um número imenso de desencarnados que está vivendo neste planeta, neste instante. Muitos sem saber o que é vibrar, muitos sem saber o que é afinidade, muitos sem saber o que é Deus, muitos sem conhecer Jesus, muitos sem saber que estão encarnados e reencarnarão, mas não importa, porque cada um deles tem dentro de si uma semente de amor, uma semente de luz, e na nossa vibração nós vamos ver acender 8 bilhões de pontinhos de luz. E todas essas luzes vão repercutir no plano espiritual e a Terra está inteira iluminada. Neste momento, o nosso pensamento está ajudando a curar a Terra. O nosso pensamento está ajudando a curar a humanidade. E nós estamos sendo curados junto. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agradeço profundamente pela oportunidade. Espero ter sido útil nesta manhã e espero que vocês lembrem de vigiar e orar e sintonizar com o que é bom, para que a sua afinidade permaneça sempre em Deus. Que assim seja.